Bem, meus amigos, bem-vindos ao Bate-Papo Ilumina, essa nossa conversa sobre os grandes problemas do setor elétrico brasileiro. Hoje o nosso tema é a liberalização do mercado elétrico e faz parte de um conjunto de programas, que nós aqui do canal Ilumina estamos levando ao ar exatamente sobre a discussão das propostas que estão sendo colocadas e inclusive que estão no Congresso Nacional para a configuração de um novo modelo institucional para o setor elétrico brasileiro. Então, como essa questão da liberalização do mercado elétrico, da introdução da competição e da concorrência nesse mercado, essa é uma proposta, esse é um elemento importante dentro dessas propostas de reestruturação do setor, nós estamos aqui no Instituto Ilumina discutindo esse tema. Nós já discutimos a experiência internacional num programa anterior e hoje o que nós vamos discutir é justamente a nossa experiência de liberalização do mercado, e principalmente a nossa experiência dos anos 90, que é uma experiência muito marcante para o setor elétrico brasileiro. E eu acho que uma questão que eu gostaria de discutir com vocês e que de uma certa maneira é aquela questão que estrutura essa nossa conversa, que dá um certo eixo para a nossa conversa, é a seguinte, que é uma questão que, olhando hoje para trás, passados 20, 30 anos daquela experiência, eu me faço de forma recorrente. Por que nós adotamos uma política energética para o setor elétrico, uma política energética tão radical, que implicava em mudanças drásticas no setor elétrico brasileiro, mas, no entanto, baseado numa proposta que ainda era muito incipiente, que ainda era uma proposta, na verdade, embrionária, que ainda era uma proposta em desenvolvimento. A liberalização do mercado era um projeto ainda, digamos assim, um projeto que estava saindo da escala de bancada e indo para uma escala piloto. Então tínhamos algumas experiências. Tinha uma experiência na Inglaterra, estava se desenvolvendo uma experiência na Califórnia, tinha algumas experiências em alguns países europeus, você tinha uma experiência que havia ocorrido no Chile, mas ainda tudo muito embrionário, ainda tudo muito iniciante. Estamos falando ali em 94, 95, e a reforma inglesa era de 1989. A reforma da Califórnia não tinha nem ocorrido, estava em gestação, ia ser implementada em 1998. Enfim, é sobre isso que nós estamos falando. As grandes diretivas da Comunidade Econômica Europeia para a concorrência, para a competição do setor elétrico são de 96. Então a gente está no meio daquilo, tudo ainda é muito inicial, mas no entanto nós adotamos aquilo como se aquilo fosse uma agenda fechada, completa, já acabada, e na verdade não era. E os eventos que vão acontecer, o desenrolar dos acontecimentos e as grandes crises que nós vamos ter no início dos anos 2000, vão deixar muito claro justamente o quê? Vai deixar claro essa precariedade dessa proposta. Mas, no entanto, nós adotamos isso. E uma outra questão, sempre que também me vem à cabeça, é como é que nós fomos adotar, além de ser incipiente, esse projeto, era um projeto completamente inadequado à realidade brasileira. As características do setor elétrico brasileiro, elas não encaixavam com essa proposta. Afinal, o centro dessa proposta, da competição, da concorrência, do exercício da autonomia, da criatividade dos agentes, ela envolvia uma fragmentação de um setor elétrico que repousava essencialmente pela ideia da coordenação, pela ideia da cooperação, pela ideia do conjunto. Um setor que operava em conjunto, um setor baseado em energia hidráulica, um setor baseado em reservatórios, um setor baseado na coordenação, na otimização centralizada e conjunta desses reservatórios. Aí você vem e fala assim, olha, vamos implodir tudo isso? Então essa é uma das questões também que me parece bastante interessante. Então, a nossa discussão aqui hoje, na verdade, ela vai girar em torno disso. O que aconteceu que fez com que a gente adotasse um projeto, adotasse uma política tão ainda precária, embrionária, por um lado, e tão inadequada às nossas questões. Mas, no entanto, nós adotamos.
E é interessante essa discussão, é interessante entender isso, muito importante agora, né? Para quê? Para que a gente não repita, na verdade, os mesmos erros, as mesmas tolices, né? E as mesmas bobagens que nós fizemos naquela época, né? Mas é muito fácil, né, falar sobre bobagens, sandices, etc., quando você olha perspectiva, né, quando você olha depois que as coisas aconteceram. Né? Mas por que as coisas aconteceram e isso é importante? Eu acho que para entender aqueles eventos que estão acontecendo ali em 1990, eu acho que é preciso ter, primeiro, a ideia de dois grandes elementos que estão na cena e que, na verdade, eles vão ser importantes no desenrolar dos acontecimentos. Eu acho que sim. Primeiro grande elemento, havia sim uma agenda liberal para o setor elétrico. Essa agenda ela estava sendo implementada em alguns países, estava sendo implementada na Inglaterra, implementada em alguns países europeus, estava sendo implementada em alguns estados americanos, tinha um fortíssimo apoio das organizações multilaterais, do FMI, do Banco Mundial, tinha o apoio de uma parte da academia, né, de economia da energia, um apoio acadêmico, enfim, havia naquele quadro exatamente olha, tem uma agenda aqui que identifica quais são os problemas do setor elétrico, identifica quais são esses problemas e aponta soluções para esses problemas. Essa agenda está aqui. Olha, se você quiser, pumba, você vai lá e usa. Estava disponível e muito forte isso, né? E não se esqueça também que essa agenda, ela se inseria num grande movimento das reformas liberais, né, ou neoliberais dos anos 90. Então havia um movimento político muito forte de apoio a essas reformas, né, dos organismos, do mercado, das instituições, enfim, isso estava colocado na mesa e pesadamente, né, contingenciava, dava ali um contorno pesado para como é que os agentes iam se mover. Né? Eu acho que um outro ponto também importante que a gente tem que ter muito claro é que a gente estava no meio de um plano de estabilização. Então, o grande objetivo em termos de política econômica era justamente o quê? Manter a moeda, né? Manter a estabilização da moeda. E isso a gente vai ver que foi decisivo dentro do desenrolar dos acontecimentos. Então, dois grandes movimentos ali no qual a gente está metido nos anos 90 e que vão ser decisivos no desenrolar da história da introdução da reforma liberal no Brasil, né, para o setor elétrico. Primeiro, a questão desse movimento liberal e um movimento de cunho político, né, ideológico muito pesado e no qual incluía o setor elétrico. Talvez eu sempre imagino que o setor elétrico seria levar esse projeto liberal até as suas últimas consequências, ou seja, chegar até a liberalização do mercado elétrico. E, em segundo lugar, o plano de estabilização. Bom, isso é o que está lá e isso que vai ser decisivo no desenrolar dos acontecimentos. Agora, e quando a gente olha para o setor elétrico brasileiro? Bom, a gente olha para o setor elétrico brasileiro, assim como o setor elétrico no mundo, né, ele atravessa momentos muito difíceis nos anos 70 e nos anos 80. Né? Eu diria que nuances e diferenças, eu acho, em relação ao caso do setor elétrico brasileiro. Eu acho que está por trás da crise do setor elétrico brasileiro nos anos 70 e nos anos 80 é uma crise muito forte, uma crise institucional. Por que é uma crise institucional? Porque um setor elétrico, para ele operar, ele necessita ter uma presença importante do Estado, porque define esses Estados, quais são as regras, quais são as normas, quais são os procedimentos que permitirão você coordenar as decisões, tanto técnicas e econômicas dentro de um setor elétrico. Né? Sem essas regras, sem essas normas, sem essa coordenação, o setor elétrico não funciona em lugar nenhum do mundo, ponto. Isso é bobagem, isso é ilusão. Você precisa dessa coordenação. E para desenhar essas regras e essas normas, elas não são... O setor elétrico não é um setor autorregulado. Ele não se regula por ele mesmo. Essa é uma ilusão que os liberais tiveram lá nos anos 90, mas rapidamente se perdem. Né? O setor elétrico precisa de regra, precisa de norma. E quem define essas regras, essas normas, esse conjunto, essa base institucional é o Estado. Né?
Não importa se você quer fazer competição ou se você quer manter um modelo tradicional. É importante a presença do Estado. E esse Estado brasileiro está em crise, né? E como é que essa crise se manifesta no setor elétrico? Olha bem, o setor elétrico brasileiro, nos anos 60, 70 e 80, nesses 30 anos dessa década, o setor elétrico brasileiro está envolvido em um esforço de expansão pesadíssimo. Para vocês terem uma ideia, em 1960, a capacidade instalada do setor elétrico brasileiro girava em torno de 5 gigawatts. Nota bem, 5 gigawatts. Quando você chega em 1990 e você vê quanto é que é a sua capacidade instalada, é mais de 50 gigawatts. Isso significa que num período de 30 anos, você multiplicou por 10 a capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. Então, é evidente que isso significa o quê? Isso significa um esforço, e um esforço muito grande de expansão. Então, para fazer esse esforço, você tem que mobilizar uma quantidade de recursos que é significativo. Né? Recursos técnicos, recursos econômicos, recursos políticos e institucionais. Então, o setor elétrico brasileiro está envolvido nisso, né? Durante esse período, fortemente. Por outro lado, por uma série de razões, você vai minando esse esforço, né? Você vai enfraquecendo ao setor. Ou seja, você exige que o setor faça esse esforço, exige que ele faça isso, mas, no entanto, você não dá a ele as condições para que ele faça. O que é isso? Concretamente é o seguinte: você segura as tarifas. Você simplesmente segura a tarifa. Você não dá os reajustes, né? Você não dá para o setor uma tarifa que permita a ele cobrir os seus custos, né? E também reunir aqueles recursos necessários para a expansão. Então você não dá isso, né? Por quê? Porque você está envolvido numa política econômica que você quer controlar a inflação, você quer segurar preço. Então, qual o preço que você segura? Aquele preço administrado, que é a tarifa elétrica, né? E isso vai fragilizando o setor, né? Então, você perde não só essa receita, que é uma receita fundamental para você formar aqueles fundos necessários para a expansão, como você também perde essa receita e, junto com ela, isso também esvazia aqueles fundos, né? Aqueles fundos setoriais que também serviam para a expansão, porque esses fundos, eles estão o quê? São impostos, são contribuições que estão associadas à tarifa. Quando você segura a tarifa, você segura tudo. Então você força o setor elétrico brasileiro, num determinado momento, para ele continuar esse esforço de expansão, porque você nunca abre mão desse esforço de expansão. Para seguir nesse esforço de expansão, você simplesmente tem que pegar recursos externos. O que depois vai se demonstrar um desastre, né? Quando você tem a explosão dos juros, etc., fruto de uma mudança no contexto internacional, isso pega o setor com uma dívida bastante significativa. Então, em termos de capacidade, de financiamento, etc., você está muito fragilizado, né? Mas não é simplesmente... Eu não acho que a dimensão fundamental, nós temos uma crise de financiamento, nós temos uma crise de investimento. A crise é a crise da coordenação política institucional. É essa crise que faz com que o setor elétrico ele fique exposto aos objetivos de quê? De política econômica, que é segurar a tarifa. Não, de política industrial, que é você ter que dar uma energia barata, abundante e barata para o setor industrial para segurar a competitividade desse setor industrial, que se segura em cima o quê? Dessa tarifa barata. Ou você quer fazer desenvolvimento regional, quer fazer equalização de tarifas, e você também vai e sacrifica mais o setor, etc. Então, na verdade, esse Estado que deveria dar as condições para que esse setor ele mantivesse a sua expansão, ou seja, que tivesse o compromisso de fato, com a segurança energética. E segurança energética significa que você tem condições de garantir o abastecimento hoje, amanhã e depois. E o depois implica o quê? Implica expansão, implica investimento, implica financiamento para esses investimentos. Então, manter a sustentabilidade do setor, a integridade do setor, é isso, manter as condições também de financiamento. Então, esse Estado, ele não é capaz de fazer isso. Então, ele não é capaz de construir convergências e gerenciar os conflitos que tem dentro do setor elétrico, entre os agentes do setor elétrico, de forma a manter o quê? Essa base institucional
que suporte essa coordenação econômica e técnica que garanta a operação e a expansão do setor elétrico. Por isso que eu acho que a crise do setor elétrico é a crise do Estado brasileiro. É a crise do Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele não é capaz de dar essa base para segurar essa expansão. Então, essa é uma questão passa. Isso é o que está acontecendo com o setor elétrico. Então, de certa maneira, ele não tem uma crise técnica, uma crise de esgotamento de economia de escala, etc, etc. É uma coisa que você observa nos países desenvolvidos e na crise, né, do setor elétrico, no âmbito internacional, lá nos anos 70 e 80. A nossa crise é diferente. A nossa crise é uma crise do Estado. A nossa crise é uma crise do Estado. Essa é a primeira questão. É por isso que o setor elétrico está ali capotando, né? Para vocês terem uma ideia, chega num determinado momento que ninguém paga ninguém. Então, as estatais paulistas, Eletropaulo e CESP, chegam num determinado momento, estão devendo simplesmente 500 milhões de dólares para Furnas. Então, o que acontece? A Eletropaulo vai lá, recolhe as contas de luz dos seus consumidores, né, e simplesmente não paga ao seu fornecedor de energia, que é Furnas, né? Então tem um evento conhecido, né, famoso, que o presidente de Furnas, né, que era o Camilo Pena, né, vai conversar com o presidente Sarney, né? E o Sarney responde, mas o que você quer? Você quer que eu vou invadir São Paulo simplesmente para cobrar conta, né? Ou então o Quercia, que era o governador paulista, falava, não, se você quiser cortar a luz de São Paulo, você corta. Então, por aí vocês têm uma ideia, né, de como é que estava esse imbróglio do setor, né? Nesse momento, você faz uma tentativa de construir uma agenda que é uma agenda própria, uma agenda própria do setor, que é um programa chamado um programa de revisão institucional dos sistemas elétricos, que é o REVISE, né, que vai acontecer em 87 e 88, e aí há uma tentativa de buscar, né, uma agenda nossa brasileira, do setor elétrico brasileiro, uma tentativa endógena do setor de sair da crise, né? Mas os conflitos, eles são conflitos tão pesados internamente que você não consegue superar isso, de tal maneira que, na verdade, a saída para o setor, ela vai vir uma saída de fora, né? Não vai vir do próprio setor, né? O setor não tem capacidade de se coordenar e de sair. Então, dentro desse contexto, já no governo do Itamar, você, ali no início dos anos 90, você já começa a caminhar na direção da reforma, né, da reforma do setor, né? E eu acho que isso que eu gostaria de chamar. Desde o início, essa reforma ela é uma reforma que ela é exógena. Ela vem de fora para dentro, ela vem de fora do setor, né? Ela nasce por interesses e por uma política que está fora do setor, como a gente vai ver, e isso vai ser fundamental no sentido de definir o fracasso, né? E, acima de tudo, esse desastre que vai ser o racionamento, né? O que eu acho que mais importante que acontece ali no governo do Itamar, no início dos anos 90, é o grande encontro de contas, né? O que é esse encontro de contas? Todo mundo devia a todo mundo, né? Então, quando você começa a imaginar uma reforma liberal, que é uma reforma que tem a introdução da concorrência, da competição e também da privatização, não dá para fazer isso com essas contas todas esburacadas, né? Então, você faz ali, ainda no governo do Itamar, um grande encontro de contas. O que é esse encontro de contas? Esse encontro de contas, você limpa tudo isso, vai sanear os ativos elétricos dessas empresas elétricas todas, e isso dá uma conta de alguma coisa em torno de 22, 23 bilhões, né, de dólares, que você vai enfiar no Tesouro Nacional. Quem pagou essa limpada pré-privatização foi justamente o Tesouro Nacional, o contribuinte, né? Então, a reforma liberal nossa, ela já começa com uma conta de mais de 20 bi dólares entubada lá no Tesouro Nacional. Isso no governo Sarney, no governo Itamar. O que acontece? Tem também algumas deliberações, né, no sentido de mudança do marco legal. Então você começa um movimento de mudança do marco legal, de introduzir a questão do acesso
aos sistemas de transmissão e de distribuição, começa a criação do produtor independente, ainda embrionário, o começo de processo. Né? O processo ele vai se dar decisivamente, vai ser no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique ganha a eleição, né, de 1994, e então o período que vai de 95, 96, 97, 98 é quando você tem, primeiro, as grandes privatizações. As grandes privatizações elas ocorrem nesse momento, e também é quando você muda o marco legal. Né? E aqui é preciso ter clareza de uma coisa que é o seguinte, que é, aqui entra a questão da estabilização. Né? Vamos pensar o seguinte, a reforma liberal, ela tem duas grandes colunas, ou vai ter dois grandes pedaços, né? Patas. Uma é a privatização, né? E a outra é a reestruturação do setor e a concorrência, a entrada da concorrência, da competição e a liberalização. Qual vai ser a pata que vai ser a pata mais importante? Gente, a pata mais importante vai ser a privatização. Por que a privatização ela vai ser a mais importante? Por uma questão que é bastante singela, né? Dentro da estratégia econômica de sustentação do real, uma parte fundamental era a entrada de recursos externos para dar uma segurada no câmbio. E batendo, né, entrando no balanço de pagamento, essas discussões todas que os economistas até são muito mais qualificados do que eu para discutir isso. Mas, concretamente, eu precisava que entrasse grana, e grana de fora. Né? Então, o processo de privatização, ele tinha esse objetivo fundamental. Não só a entrada de grana para a privatização, para a própria privatização do setor elétrico, como também como uma sinalização, olha, nós estamos implementando uma sinalização, né, para o mercado internacional. Ora, nós estamos implementando aquelas reformas, que são as reformas propostas pelo mercado, são as propostas feitas pelo FMI, pelo Banco Mundial. Então, nós estamos aqui cumprindo direitinho as nossas obrigações. Então, você pode vir, pode botar o seu dinheiro aqui, que tá limpo. A gente é confiável, a gente tem credibilidade, etc, etc. Então, a questão da privatização, ela jogava esse papel importante. Então, desde o início, a privatização era o mote mais importante. E a reestruturação, ela jogava um papel mais menor. Né? Se você olha assim, os recursos, né, recursos políticos, né? Onde é que estava o PSDB? O PSDB estava na parte da privatização. Estava no Ministério da Fazenda, Planejamento, BNDES, isso estava o PSDB. Né? Onde é que estava o sócio menor, que era o PFL? Estava no Ministério de Minas e Energia. Então, quem era responsável pela reestruturação era o Ministério de Minas e Energia, era o PFL, não é isso? E quem era responsável pela privatização, no COR, era o PSDB. Então, até na hora onde é que eu boto os meus jogadores, botava aqui, né? Já botava ali. Então, havia essa separação, né? E também porque, obviamente, a reestruturação era muito mais difícil. Então, o que avança? Avança a privatização. Avança, gente, avança a privatização. E para avançar a privatização, o que é interessante é que você tem que fazer um esforço político-institucional que é um esforço enorme, né? Você, olha só, você tem que mudar a base legal, para permitir a atuação da iniciativa privada no setor elétrico e principalmente a iniciativa privada estrangeira. Então, eu acho que, por exemplo, a emenda constitucional, que acho que é de 1995 ou 96, que é a emenda constitucional, acho que número 6, ela muda dois artigos da Constituição, o 170 e o 176, e ela faz isso justamente para permitir que o capital privado, e acima de tudo o capital privado estrangeiro, pudesse atuar na geração de eletricidade no Brasil. Isso é um esforço grande, cara. Lembra que uma emenda constitucional, se eu não me engano, você precisa de 3/5.
É uma votação bicameral, você tem que votar na Câmara, você tem que votar no Senado e em 2 turnos, né? Vota na Câmara, consegue os seus 3/5 na Câmara, vai para o Senado, consegue os 3/5, volta para a Câmara, mais 3/5, volta para o Senado, mais 3/5. Enfim, não é brincadeira. Então há uma grande mobilização para mudar esse marco legal e viabilizar a privatização, né? E com isso você vai mudando a lei de concessão, depois isso rebate no setor elétrico, e você vai criando as organizações, né? Em 1996, você cria a Agência Nacional, né? a agência reguladora, vai criando o Conselho Nacional de Política Energética, vai criando a Agência Nacional de Petróleo, vai criando o Operador Nacional do Sistema, vai criando o mercado atacadista de eletricidade. Então tudo isso você cria no primeiro governo Fernando Henrique, né? Mas olha só, está tentando criar a situação para a privatização. E o que acontece? Bom, acontece a privatização. Qual é o pico da privatização? É 1997 e 1998. Do capital privado, capital privado para a privatização, 60% era capital estrangeiro. Então você conseguiu atrair os caras. Sendo que em 1997, 40% da grana que entra para a privatização do setor elétrico. E em 1998, 30%. 30% é grana, dessa grana que entra, é grana para a privatização do setor elétrico. Então observa muito. Bom, você está avançando, você está conseguindo, né? Então, de 1995, 96, 97 e 98, você privatiza, o que você arrecada para a privatização é alguma coisa em torno de 20, 21 bilhões de dólares, né? É a privatização. E essencialmente, as distribuidoras de energia. Você não consegue avançar na privatização das geradoras federais, né? Você só vai conseguir privatizar a Eletrosul. Então, em termos de privatização, tudo bem, você conseguiu avançar. E em termos de reestruturação, o que estava acontecendo em termos de reestruturação? Olha só, em 1996, você contrata a Coopers & Lybrand, que era uma consultoria internacional, justamente para servir de suporte para a reestruturação do modelo elétrico brasileiro. Isso em 1996, eu acho que em 96 que você contrata a Coopers, né? E acho que o relatório da reestruturação sai em 1997. Então, qual era? Ora, vamos buscar a experiência internacional para dar apoio à nossa reforma. E aí a gente traz a Coopers, mas aí volta aquela questão, né? Mas que experiência internacional, cara? Que experiência internacional? O seu sistema era embrionário ainda, né? A experiência inglesa, ela tem o quê? 4, 5 anos. É isso que tem a experiência inglesa, né? E a experiência no Norte Pool, lá dos escandinavos, não, está em andamento, não tem nada. A Califórnia, a Califórnia está tocando aqui. A Califórnia vai entrar em 98, né? E vai capotar em 2001. Então, inclusive a Coopers, uma das questões da Coopers, ela está participando lá da reestruturação da Califórnia, né? A Coopers capotou, né? Acho que ela fracassou na Califórnia e fracassou no racionamento brasileiro, né? Ela tem 2 racionamentos. Enfim, não tinha essa experiência, gente. E aí é muito interessante lembrar a experiência lá da Canambra, que é a experiência da consultoria internacional, que foi contratada lá no início dos anos 60, que junta Estados Unidos e Brasil, e que foi fundamental para o setor elétrico brasileiro. Ali o que tinha? Ali o que os caras trouxeram para a gente? Os caras trouxeram para a gente toda uma experiência de um setor elétrico que já vinha se desenvolvendo desde o início do século, que tinha 60 anos, cara, 60 anos, e que tinha estourado a boca do balão depois no pós-guerra. Então você tinha um modelo técnico, tinha como organizar, você tinha como... Enfim, e além do mais, tinha uma questão fundamental. O Canadá e Estados Unidos, o que a Canambra trouxe para a gente? A experiência da gestão das grandes bacias. Ou seja, era a experiência da geração hidráulica, que era nossa,
experiência, né? Então, se a gente compara a Canambra dos anos 60, né, compara com a Coopers dos anos 90, né, dentro do que chamou de um programa do RECEB, né, que também lá ia um programa de reestruturação do setor elétrico brasileiro, nada a ver, nada a ver. Era muito... As dimensões eram completamente diferentes, né? Mas o que eu acho que é interessante, o que é muito interessante dessa questão da Coopers, que um dos primeiros relatórios da Coopers, em 96 ainda, a Coopers ela solta um relatório que ela diz o seguinte: olha só, existe uma grande probabilidade, um grande risco da gente ter déficit no final dos anos 90 e no início de 2000. Ou seja, a questão do racionamento subiu no telhado. Então, olha só, a gente tem que fazer algumas obras emergenciais, e essas obras emergenciais, elas resolvem o problema. Algumas linhas de transmissão, geração, enfim. Mas não era nenhum programa do outro mundo, né? Não era nada excepcional. Era simplesmente uma mobilização de um certo recurso para evitar aquilo. 96, cara. 96 está esse relatório. E o que é fascinante? Você não consegue. Você simplesmente não consegue isso. E eu acho que por que você não consegue? A explicação, meu amigo, não é muito difícil. A privatização, ela envolvia um embate ideológico e político onde o mote principal era a desqualificação do Estado. Por que o Estado tinha que sair? Porque o Estado era ruim, porque o Estado era ineficiente, porque o Estado gastava mal, porque o Estado era um elefante enorme, pesado, por isso que ele tinha que sair. Ponto. O que acontece nesse exato momento é que você precisa mobilizar recursos e, na essência, quem tem esses recursos são os estados. É o Estado que tem esse recurso. Esse recurso justamente está o quê? Está naquelas empresas estatais que tinham condições de se mobilizar, né, rapidamente, fazer aquelas obras necessárias e impedir que o racionamento acontecesse. Mas não havia como você pedir o Estado para fazer isso. Você está pedindo que um jogador que está falando que é ruim, que é uma porcaria, que tem que sair de campo, ele volte, né, e vai segurar o jogo. Né? A batalha retórica, ela simplesmente, a política impedia que você simplesmente desse uma solução como essa. Né? E você não dá. Não, quem vai fazer é o setor privado. Então nós vamos aqui configurar um conjunto de incentivos, o programa prioritário de térmicas, o programa emergencial de térmicas, o programa de térmicas, vai dar maior rolo, é melhor a gente fazer alguma coisa. Enfim, isso não consegue. Você não consegue implementar isso. Você não consegue evitar o racionamento. Né? Toda a luta do segundo mandato do Fernando Henrique no fronte elétrico é a tentativa de evitar o racionamento. Não consegue evitar. Simplesmente não consegue evitar. E o racionamento vem e acontece. Né? Então, eu acho que essa questão ela demonstra bem das dificuldades que você tinha. Né? Você está montando novas regras, você está montando novas normas, você está criando novas instituições, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Reguladora, o Operador Nacional do Sistema, nós vamos ter um mercado, atacadistas, etc. Você está fazendo todas regras, transições, uma série de coisas, mas, meu amigo, são regras. Regras e normas, elas é característica do setor elétrico. Você bota no papel e depois elas vão para o jogo. Você só vai saber se elas vão funcionar ou não, os problemas que elas vão ter, né? Quais são os bugs, né? Como diz lá no sistema de computador, quando elas estiverem operando. Ou seja, é preciso que você tenha essas regras e normas em movimento. E a partir do momento que elas estão em movimento, aí você vai ver se elas funcionam ou não funcionam. Porque você tinha um conjunto de regras e um conjunto de organizações. Você tem a Agência Nacional de Águas, você tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, você tem a Agência Nacional de Petróleo, que cuida de gás, que tem a ver com você, que é do setor elétrico, você tem o Ministério da Fazenda, você tem o Operador Nacional de Sistema, você tem uma
cacetada de organizações, de instituições, tem o Ministério de Minas e Energia, que bate cabeça. E com a Eletrobras completamente esvaziada, então sem menor condição de coordenar qualquer coisa, né? Então essa falta gigantesca, boçal, enorme de coordenação é que faz com que você desemboque lá no racionamento, né? O racionamento é uma pedra cantada, você tem uma base institucional, resolve trocar essa base institucional dentro de uma situação que é bastante difícil de fazer. Quer dizer, construir uma nova base institucional, né? Todo um marco, não é questão jurídica simplesmente do marco legal, é um marco legal que funcione, são regras que funcionam, que dêem incentivos para que você faça um investimento, etc, etc. Né? Propriedade não é incentivo para você investir ou não investir, né? Porque simplesmente, se a propriedade é privada, então não é mais do Estado, é privado, então o cara vai fazer o investimento, né? Se fosse assim, a economia não tinha problema, né? Porque basta que o proprietário, iniciativa privada, faça o investimento. E uma das enormes discussões em economia é justamente quais são os incentivos para o investimento, etc, etc, etc. Então, simplesmente transferir a propriedade não resolve coisa alguma, né? Você só transfere a propriedade. Isso não garante investimento, coisa nenhuma. O cara vai investir dependendo dos incentivos. Bom, quais são os incentivos que você vai criar? Essa que era a questão. Pois bem, dentro desse conjunto todo, o que acontece é isso, né? Então, a situação ela vai se deteriorando até chegar no racionamento, né? Então, é justamente essa mudança, né? Essa mudança que você faz, onde você sai de uma base institucional antiga e não desembarca na nova, e, portanto, abre um buraco, é que faz com que você gere justamente o racionamento, né? E aí o que acontece na gestão do racionamento? Na gestão do racionamento, o Estado brasileiro ele volta a assumir suas funções de coordenação. Você centraliza outra vez o poder na mão da Câmara de Gestão, né? Da Câmara de Gestão da crise. E essa centralização é que permite com que você faça, na verdade, por ironia, uma administração exemplar do racionamento. Então você tem uma administração exemplar, né? Que é uma referência no mundo, né? Ou seja, nós fomos capazes de gerar uma crise gigantesca e depois fomos capazes de administrar essa crise gigantesca. Mas no fundo, quando você olha isso, mas, meu amigo, você teria que ter tido a capacidade, era exatamente de evitar a crise, né? É uma idiotice você ficar se vangloriando de ter administrado brilhantemente uma crise que você gerou estupidamente, né? Então, isso aqui, há que se relativizar essas coisas e botar senso nisso, senão fica uma discussão completamente idiota. Pois bem, o que acontece no pós-racionamento? Você sai distribuindo custos, evidentemente. Quem paga a conta no final também são os consumidores, sobra a conta para os consumidores, sobra uma série de coisas. E quando a gente fala em liberalização de mercado, né? Liberalização de mercado, competição, concorrência, para se ter uma ideia, a primeira compensação que você vai ter no mercado atacadista vai ser no dia 30 de dezembro de 2002. Nota bem, 30 de dezembro de 2002. Ali você já tem o governo de transição, você já teve a eleição do PT e você tem um governo de transição. Ali já é a Dilma, já, se você quiser, no Ministério de Minas e Energia. É a primeira compensação, né, que você tem no Mercado Livre. O Mercado Livre ele vai ser uma criação do governo PT, ele não vai ser do governo Fernando Henrique. Quem viabiliza o Mercado Livre é justamente o governo do PT. E aqui, só lembrando aquilo que a gente discutiu lá, quando a gente discutiu sobre a experiência internacional, o que a gente, olhando a experiência internacional, dizia assim, como é que você pode ser bem-sucedido na reforma, né? Olha, em primeiro lugar, você tem que ter instituições fortes.
Por quê? Porque a coordenação necessária, a mobilização de recursos políticos e institucionais para fazer a transição na direção da reforma, para gerir os conflitos que são violentíssimos quando você faz a reforma do monopólio para o setor competitivo. Isso não é mole, não, cara. Você tem que ter uma gestão forte, você tem que ter força política. Então é necessária uma mobilização do Estado, para que você possa ser bem-sucedido na reforma. Que é justamente criando as condições para que você possa introduzir a concorrência, a competição, etc, etc. O que caracterizava o Estado brasileiro? Era justamente fraco, ele estava saindo, ele estava pulando fora. Aquilo não era comigo, né? Havia uma ideia de que, não, a concorrência, a competição, isso magicamente resolve a situação. Mas como magicamente, cara? Você não tem mercado, você vai ter que construir esse mercado. Então nada vai surgir naturalmente. Você é que vai ter que construir. Não tem nada de natural nisso, né? Mas, no entanto, havia essa ideia, né? Então, a primeira questão era isso. Você não tinha instituições fortes naquele momento. Muito pelo contrário, as suas instituições eram fracas pra cacete. E por isso que você capotou. Em segundo lugar, você tinha que ter folga, tinha que ter margem. A necessidade de investimento não podia estar batendo na sua porta, senão você pressionava demais a reforma, né? E o que acontecia? Tinha situação? Não, você estava numa situação difícil, né? Situação que a Cooperas identificou em 96. Precisa de reformas, precisa de obras emergenciais para que não aconteça o racionamento. Então você estava no osso, então você não tinha essa margem. E finalmente você não tinha nada sensacional para reduzir custo, né? O gás abundante, o carvão, ou como na Inglaterra, sai o carvão inglês de péssima qualidade, caro, e entra um carvão importado, baratinho. Isso foi ótimo para a reforma inglesa. Não, enfia o gás aqui também, barato, vai também. Nós não tínhamos nada disso. A gente não tinha isso. Então, era muito difícil, né? Então, a nossa reforma, ela simplesmente capotou, né? Nossa reforma simplesmente capotou. E por isso, quer dizer, anos depois, né, quando, até acho que o pessoal do Lumina, né, foi conversar com o Armínio Fraga, e depois saiu também no livro do Fernando Henrique, né, o que eles alegam sempre era o seguinte, nós não sabíamos o que estava acontecendo, a gente não foi informado pelo pessoal do setor elétrico da gravidade do assunto, né. Então, esse pessoal que estava envolvido lá na questão econômica, na estabilidade, na moeda, não queria saber coisa nenhuma do setor elétrico. Eles nunca querem saber, né? Os economistas são enormemente ignorantes quando se trata do setor elétrico, né? Então, uma das questões que justifica o desastre é também essa ignorância enorme, né? E não só ignorante, como também não está interessado em saber, né? Isso a gente observa hoje também. Nossa Senhora, uma ignorância fabulosa. Enfim, então esse conjunto acabou gerando essa capotada monumental que foi essa nossa experiência sobre a liberalização, né? O mercado atacadista, se eu não me engano, ele sofre uma intervenção da ANEEL, né, da agência reguladora, logo no início de 2001, enfim. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que a gente vai ter de mercado livre. O que a gente vai ter de competição, de liberalização, vai ser justamente construído no governo Lula. E por que vai ser construído no governo Lula? Por uma daquelas questões que a gente falou, você tem que ter margem, você tem que ter sobra. O que aconteceu? O racionamento joga a demanda lá para baixo. Então você passa a ter sobra de energia elétrica. Então o que acontece? Junta racionamento que deu uma cacetada na demanda e depois, ao longo dos anos, uma sucessão de anos que são muito favoráveis em termos hidrológicos, ou seja, chove muito, tem muita água, então tem muita energia, essa combinação ela gera um excedente de energia que viabiliza o nosso mercado livre. Né? O nosso mercado livre, que quando foi criado lá pelo governo do PT, em 2003, o PT estava o modelo, não, estou preocupado aqui com o mercado regulado. O mercado livre era uma sobra. E ele funcionava da sobra. Se você pega assim o decreto que cria o mercado livre, depois o decreto que cria o mercado regulado, obviamente, tem 200 e tantas páginas, um monte de páginas. O mercado livre é um pouquinho, isso aqui são relações bilaterais, pau, vira. E por que esse cara virou? Por causa dessa sobra. E aí o mercado livre passa, de repente, a deter 30% da demanda. Cresceu.
A carga industrial, metade está no Mercado Livre. E como é que vive esse cara? Esse cara vive às custas do mercado regulado, da sobra. Na verdade, daquilo que estava identificado lá atrás, na experiência da reforma. Então, essa reforma liberou o nosso Mercado Livre. Né? Que Mercado Livre é esse? Tem dois caras que podem participar do Mercado Livre brasileiro. O grande consumidor, que é aquele consumidor que tem uma demanda de 3.000 quilowatts, esse grande consumidor ele pode escolher o seu fornecedor de energia elétrica. E também o consumidor especial, né? Que é um consumidor entre 500 quilowatts e 3.000 megawatts, né? Acima de 500 quilowatts. Esse cara ele pode escolher, desde que a energia que ele compre seja uma energia de fonte renovável. Pode ser biomassa, pode ser eólica, pode ser solar ou pode ser de uma pequena central hidrelétrica. Né? Esses dois caras são os caras que podem comprar a energia de quem eles quiserem. O resto, ninguém mais pode comprar. Então, o tamanho do nosso mercado é isso. É isso que, ao fim e ao cabo, acabou acontecendo para nós. Né? Mas o que eu acho que é mais importante dessa discussão é que nós, por uma série de razões, que eu acho que eram razões de conjuntura, razões ligadas à necessidade do plano de estabilização e dentro da estabilização a atração de capital estrangeiro, de capital de fora era fundamental, então por isso a privatização exercia esse papel, era nisso que os caras estavam interessados. Né? Como é que ia ficar, se não ia, como é que ia ser a estrutura, etc, etc, etc. Não estavam se ligando muito para isso. Então, evidentemente, esse somatório acabou dando esse fracasso monumental que foi a nossa tentativa nos anos 90. Né? O que cabe chamar a atenção é que, em relação ao contexto elétrico lá dos anos 80, hoje a nossa crise é maior. A crise dos anos 70, dos anos 80, né, que até detona a ideia de ser preciso uma reforma, né, pau, ela é uma crise que eu acho essencialmente uma crise do Estado, uma crise institucional. Né? A crise que a gente tem hoje no setor elétrico é uma crise estrutural, ela não é uma crise institucional, é uma crise de base, são os nossos recursos naturais, é um modelo de exploração de energia hidráulica, reservatório, é tudo isso que capotou, como a gente tem discutido várias vezes aqui. Ou seja, o buraco hoje é muito mais embaixo do que foi lá nos anos 90. Se a gente tiver uma crise agora, a nossa crise vai ser muito maior do que a crise 90. Por duas coisas. Primeiro, porque o problema do setor elétrico brasileiro é muito maior do que foi o problema dos anos 80, né, e dos anos 90. Nosso problema foi muito maior. Tanto é que quando você consegue sair ali, tem a crise de 2001, tem a crise do racionamento, e depois você sai a década inteira, de 2000 até 2010, você consegue sair. Tá, ok? Você sai porque você tem recurso, você ainda tem situação. Agora não. Agora a questão é uma questão estrutural pesada que envolve não só a mudança, né, a transição elétrica brasileira, mas também a transição elétrica no mundo inteiro. Então hoje a situação é muito mais difícil, complexa, etc, etc, do que foi naquela época. E tem uma outra questão que é o seguinte: a situação das nossas instituições hoje, elas estão muito mais no bagaço do que estavam lá nos anos 80 e nos anos 90. Tanto é que no meio daquela confusão toda do racionamento, você conseguiu reunir seu time, arrumar e enfrentar o jogo. Não importa se você foi que causou aquela porcaria, mas você teve instituições para fazer isso. Você tinha um Congresso, você tinha um Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, etc, 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 funcionando. Tá? Agora não. Agora você não tem isso. Você tem uma fragilidade institucional do tamanho de um bonde. Então nós temos um problema muito maior, por um lado, e temos recursos do lado de cá muito menores. Então, se a gente tiver uma crise hoje no setor elétrico brasileiro, ela vai ser muito pior do que foi a crise de 2001 e o racionamento. E sair dela também vai ser muito mais difícil do que foi naquela época. Então, por isso
quando a gente está aqui discutindo o que a gente vai fazer com o setor elétrico, há que se ter o mínimo de responsabilidade, para entender o que vai acontecendo. Então eu não tenho a menor dúvida que quando eu olho a discussão dos anos 90, a tragédia que foi o racionamento, e eu vejo essas propostas hoje acerca de liberalização, ampliação de mercado livre, coisas desse tipo, colocado na mesa, é claro que você não pode deixar de, não consegue fugir realmente da velha questão do velho alemão, né? Que a história se repete como farsa. Né? Em primeiro lugar, ela acontece como tragédia, e depois ela acontece sob farsa. O que nós vivemos nos anos 90 foi uma tragédia. A maior tragédia do setor elétrico brasileiro. E o que nós vamos viver agora é uma farsa. O que nós estamos tentando fazer é uma farsa ao tentar retomar uma coisa completamente ensandecida, que é retomar uma agenda de 30 anos atrás. E tentar o quê? Nós vamos retomar do ponto que nós paramos. E qual foi o ponto que nós paramos? Nós paramos na tragédia e no desastre. É esse ponto que nós vamos voltar? Então, eu acho que nesse sentido, a experiência dos anos 90, ela é importante. Porque ela demonstra justamente um momento onde a gente perde a noção. E essa questão de saber de que é necessário mobilizar os recursos em determinados momentos e o Estado é fundamental para fazer isso, foi isso que o governo do PT fez em 2008, quando esteve na boca de um racionamento. O que fez? Mobilizou todos os recursos necessários para que aquilo não acontecesse. Que foi aquilo que não aconteceu em 2001. Porque se tivesse mobilizado os recursos das estatais, que eram os recursos que você tinha, você poderia ter evitado o racionamento. E não evitou porque estava encalacrado num projeto, numa retórica maluca, anti-Estado, etc. Uma besteira, uma bobagem, e que nós pagamos um preço enorme por isso. Então, repetir essa retórica, anti-Estado, etc., num momento extremamente grave como o que a gente está vivendo, evidentemente que isso é algo completamente idiota, completamente imbecil. Não dá para fazer as coisas dessa maneira. Né? Então, eu acho que essa é a grande lição que 90 dá para a gente. Né? O setor elétrico é um setor complexo, é um setor difícil e é um setor que, em determinados momentos, quando a incerteza é elevada, se mova devagar. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Isso é fundamental no setor elétrico. Acelerar o barco, brincando de um Titanic, para ir lá ao encontro de um desastre, isso você tem que ser muito idiota para fazer. E nós fomos idiotas o suficientes para fazer isso em 2000, em 2001. Então, não cabe ser idiota outra vez aqui. Tá ok? Então, eu gostaria justamente de conversar com vocês sobre esse tema, que é um tema importante, que é uma experiência relevante que nós tivemos, e gostaria de convidar vocês para um próximo bate-papo Ilumina, onde aí nós vamos fazer um debate, exatamente um debate com o Roberto Araújo, com o Renato, com o Clarice, enfim, com o pessoal do Ilumina, aprofundando essas questões e mais focado no tema do sistema e principalmente na adequação. Talvez esse programa hoje não foi sobre a inadequação do projeto. Foi sobre as nossas idiotices políticas, muito mais do que isso. Né? Então, nos vemos num próximo bate-papo Ilumina, justamente quando a gente vai debater, aprofundar essa discussão. Então, esses dois programas, né, tanto o bate-papo Ilumina anterior quanto esse, na verdade, eles servem mais para fornecer informações para vocês sobre esse debate. Né? É claro que a reforma liberal, a experiência dos anos 90 é extremamente complexa, vai muito mais além do que isso aqui que a gente discutiu, mas eu gostaria de dar um pouco dessas informações para vocês, para ajudar nesse momento. Ok? Nos vemos no próximo bate-papo Ilumina.